Você já deve ter percebido que durante o uso desse baralho, os monstros da escolha profissional, você vai ter que identificar quais monstros te atormentam, não é? Mas eu já deixo a sugestão para que você não avalie só os monstros que te atormentam na atualidade, mas pense também naqueles monstros que já te atormentaram no passado, aqueles que você já venceu. Isso vai ser muito útil nas discussões e nas sugestões de uso que eu vou trazer nos próximos vídeos. Eu já te contei que nesse baralho as cartas vão estar sempre fazendo pares. Você vai encontrar um monstrinho e a carta de combate para aquele monstro. São 18 os monstros já catalogados pelo Instituto VI. Mas pensamos assim, e se a pessoa que estiver usando esse baralho está sendo atormentada por um monstro que a gente ainda não conheceu, ou por um monstro que não é tão comum assim? A gente não pode deixar esse monstro particular de fora. E é por isso que no baralho você vai encontrar um par muito especial de cartas, que são as cartas do seu monstro particular. Nessas cartinhas, você vai ser convidado a pensar: tudo bem, eu já olhei para todos os monstros que foram catalogados pelo Instituto VI. Já percebi quais deles me atormentam ou me atormentaram no passado. Mas será que eu tenho alguma preocupação na minha decisão profissional que ainda não foi contemplada por esses monstros anteriores? E aí é a hora de você identificar qual que é esse monstro que tem te atrapalhado e que talvez não tenha aparecido nas cartas anteriores. Inclusive, na carta de combate desse monstro, o espaço está em aberto para que você possa identificar quais são os poderes desse seu monstro particular e possa pensar nas estratégias para enfrentá-lo. Eu vou te dar um exemplo. Recentemente eu estava atendendo um jovem fazendo o processo de orientação profissional dele e ele me contou sobre uma preocupação que o atormenta muito atualmente. Ele fica preocupado pensando que ele pode cometer muitos erros no trabalho dele e que esses erros que ele pode cometer vão impactar negativamente a vida de outras pessoas. Isso estava deixando ele muito angustiado com a escolha profissional. Ele pensava, inclusive, em ser piloto de avião, mas ele pensava também: apesar de gostar muito disso, essa é uma atividade profissional em que eu não posso cometer erros. Essa é uma atividade profissional em que eu posso prejudicar muito a vida de outras pessoas se eu cometer erros. Então, ele estava, inclusive, pensando em eliminar essa possibilidade de atuação profissional, porque esse monstro estava mostrando que essa escolha profissional era muito assustadora. Essa escolha profissional trazia muita angústia para ele. E aí é interessante, inclusive, se você conseguir dar um nome para esse seu monstro particular, porque todos os outros monstros do baralho têm um nome. E nesse caso, nesse exemplo desse jovem que eu atendi, a gente pode pensar que esse monstro particular poderia se chamar a bruxa desastrada, porque ele tem muito medo de ser desastrado no trabalho dele, de cometer erros terríveis que podem prejudicar outras pessoas. E aí, na hora de pensar no poder desse monstro, esse jovem poderia identificar: bom, esse monstro está me fazendo considerar só profissões fáceis. Ele está me fazendo aqui me concentrar só naquelas profissões que usam habilidades que eu já tenho desenvolvidas. Ele não está me deixando considerar profissões que vão exigir que eu desenvolva novas habilidades. E aí, se a gente for pensar nas estratégias que esse jovem pode usar para combater esse monstro, tem uma estratégia que eu adoro, que eu recomendo para todos os jovens que eu atendo, para todas as pessoas que estão fazendo escolhas profissionais e que sentem uma insegurança, que às vezes ficam ali com a autoconfiança abalados, que é o seguinte: faça uma lista de todas as habilidades que você já desenvolveu antes. Faça uma lista de todas as coisas que você já conseguiu fazer na sua vida. Muitas coisas você não sabia fazer quando você nasceu, a maioria delas, né? E todas essas coisas você aprendeu, você desenvolveu. Todas as habilidades que você tem agora, você não tinha no passado, mas você foi construindo enquanto você experimentava, enquanto você praticava, enquanto você estudava para isso. E quando a gente faz essa listinha de tantas coisas que a gente aprendeu a fazer, que a gente não sabia antes, a gente percebe: caraca, eu tenho uma grande capacidade de aprender coisas novas.
Então, mesmo que a profissão ou a atuação profissional exija uma habilidade que você ainda não tem, você tem a capacidade de desenvolver as habilidades para isso. Entendeu a dinâmica do seu monstro particular? Pensa aí o que tem te atormentado, que talvez não tenha aparecido nos monstros anteriores, e tente identificar quais são as preocupações que esse monstro está colocando na sua vida, quais são os poderes dele sobre a sua escolha profissional e quais são as estratégias possíveis de serem usadas nesse combate. Combinado?